Olá, tudo bem? Como que os religiosos podem desfrutar de Cristo se eles não acreditam nos escritos bíblicos? Claro. Aí você do outro lado, claro, eu sou religioso, eu acredito na Bíblia. Não. Você não acredita na Bíblia, você acredita no que o seu doutrinador está te ensinando. Você acredita em versículos, em passagens soltas, conforme o seu professor, o seu pastor, o seu bispo está te ensinando. Não conforme está aqui, ó. Não adianta você vir com guerre-guerre. Aqui não tem guerre-guerre. Aqui tem Bíblia. É Bíblia aberta. Olha que coisa maravilhosa que Jesus disse aos discípulos. Jesus de Nazaré, Yeshua, Jesus, o Filho do Homem, disse aos discípulos. Ele não falou isso nem para mim, nem para você. Ele não falou isso há quase 2000 anos atrás para os estrangeiros. Não. Mateus 10, 5 e 6, Mateus 15, 24, Jesus veio somente para os perdidos da casa de Israel. Jesus só veio para os judeus, para os que faziam parte das 12 tribos de Israel. Olha um versículo, o estrago que esse versículo, quando você tem entendimento, olha o que ele faz. João, livro da história de Jesus de Nazaré, livro da história do tempo que Jesus de Nazaré viveu 33 anos, João capítulo 14, versículo 20. Versículo 20. Veja aqui. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou com vocês. Não, isso aqui não é pegadinha do malandro, não. Não. Isso aqui não é pegadinha, não. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um versículo que é como se tivesse um motosserra, os pilares da religião, que é o dízimo, que é o diabo, que é a Santa Ceia, que é buscar Deus em templo. Esse versículo aqui, quando você tem um entendimento do significado de naquele dia, quando você sabe o que significou naquele dia, isso aqui é como se você pegasse um motosserra e chegasse nesses 4 pilares, vamos dizer que eles 4 pilares de aroeira, né, de madeira de lei. Esse versículo, quando você entende ele, é a mesma coisa de você pegar esse motosserra, chegar lá embaixo e fazer assim, destruir toda a religião. Quando você entende esse versículo, isso aqui não é que você vai ter que fazer, olha, esse versículo está fora do contexto. Se eu ler o contexto, então, aí que a coisa vai ficar feia. Para mostrar, para desmascarar todo esse entendimento arcaico, perverso da religião. Naquele dia, vocês, discípulos, saberão que eu estou em meu Pai. Mas então por que os discípulos não iriam saber ali naquele tempo? Não, somente naquele dia. Por que naquele dia? Apocalipse capítulo 1, versículo 10. João na Ilha Patmos disse, eu vou ler para você, eu estava no Espírito no dia do Senhor. Então, quando você lê naquele dia, naqueles dias, depois daqueles dias, foi depois do juízo de Deus, foi depois do tribunal de Cristo. Quando aconteceu esse tribunal de Cristo? Quando aconteceu esse grande dia do Senhor? Apocalipse foi ali uma referência, foram escritos para um período do ano 66 a metade do ano 70 DC, que é a mesma coisa de a metade de uma semana, 1.260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio. Começou em 66 na Judéia, os primeiros conflitos, avançou até em 69, quando Jerusalém foi cercada, e na metade do ano 70, o templo caiu, a cidade foi quase totalmente destruída. Segundo Flávio Joséfo, foram levados 1 milhão de judeus como escravo, 1 milhão de judeus foram ceifados pelas espadas dos soldados romanos e 1 milhão de judeus passou pelo batismo do fogo dentro de Jerusalém. Então olha aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, no texto da Almeida Corrigida Fiel. Eu estou com 3 textos, Nova Almeida, Nova NA, Almeida Corrigida Fiel e NVI.
Então, na Almeida Corrigida Fiel, assim João disse lá na Ilha de Patmos, vai fazer 2000 anos. Eu fui arrebatado no Espírito, eu fui tomado, eu fui tirado, eu fui levado no dia do Senhor. Olha aqui, aquele dia significou esse dia aqui. Quando Jesus falou lá atrás para os seus discípulos, entre o ano 30 e 33, naquele dia, depois daqueles dias, vocês reconhecerão o Pai, vocês verão. Por quê? Mateus 19, 28, Jesus disse aos discípulos, vocês que estão me seguindo, sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então eles no Espírito participaram do dia do Senhor, participaram daqueles dias. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que um versículo, o estrago que ele faz. Olha aqui, Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Foi quando Cristo voltou. Aí, quando nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 11, Apocalipse 11, 15, olha aqui. Capítulo 11, versículo 15. Assim está. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Versículo 16. E os 24 anciãos, olha eles aqui, e os 24 anciãos que estavam sentados no trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e o adoraram a Deus. Ou seja, as 12 tribos, os 12 discípulos e no meio o Cristo glorificado, o eterno, o Deus. Por isso que volto agora, claro, esse vídeo é um videozinho curto, volto lá agora e te mostro agora o entendimento de João, capítulo 4, versículo 20. Naquele dia, vocês, discípulos, saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Naquele dia é o pulo do gato que você tem que saber. Então, naquele dia, Jesus estava se referindo ao que? Ao dia do Senhor. Jesus estava se referindo ao tribunal dele. Não de Jesus de Nazaré, mas do tribunal do Cristo glorificado. Porque para o cumprimento exatamente de quê? De Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10. Olha aqui como está na visão de Daniel. Continuei olhando até que foram postos os tronos e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve e os cabelos da cabeça eram como lampura. O seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares e o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos livros. Isso aqui é só ler Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e versículo 12, que você vai compreender quando significou aqueles dias. Olha aqui, ó, Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam a marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então pronto, esse foi nosso pequeno vídeo a respeito de naquele dia. Quando você tem o entendimento do significado daquele dia, depois daqueles dias, você entende toda a Bíblia, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima. Tchau, tchau.